Vamos lá, vamos começar a nossa aula incrível de hoje. Vai ser muito legal, um conteúdo muito bom sobre fundir nesse momento de receber. Simone, seja bem-vinda, Veste Decora. Maria, mesmo aí em Minas, conseguiu entrar. Que delícia, sejam todas muito bem-vindas, boa noite. Começando aqui uma noite, como vocês estão vendo aqui, que pede uma comida quentinha, que pede uma fondue, que pede uma noite de queijos e vinhos. Aqui hoje está bem gelado, gente, chovendo bastante, muito frio. E eu vim toda agasalhada aqui para realmente a gente fazer essa aula deliciosa, literalmente. Vocês se preparem, porque hoje só vai aparecer aqui momentos maravilhosos para você encantar nesse inverno. Porque venhamos e convenhamos, o Brasil todo tá frio, mesmo região bem quente, a temperatura tá mais amena, então é bem propício para a gente então curtir um cardápio mais gostoso, mais aconchegante e nada como então a gente conseguir receber bem, encantar no inverno, né? Eu venho preparando vocês como receber bem no inverno. Semana passada a gente falou muito de caldos, de sopas, e hoje na nossa live fixa, na nossa aula fixa da terça-feira, vim até no horáriozinho um pouquinho mais tarde para acolher você melhor que está chegando em casa do trabalho, para a gente então fazer o tema da nossa live de hoje, receber com fundir. Porque, gente, quem aqui me fala aqui para conhecer vocês mais um pouquinho, muita gente chegando, que delícia. Venham ficar comigo, a gente vai hoje então aqui encantar com fundir. Fundir doce, fundir salgada, diversas opções, como montar essa mesa, quais os segredinhos que tem por trás desse momento gostoso da gente encantar e como você faz aí. Me conta, você gosta mais do salgado, você gosta mais do doce, você gosta de servir fundir o ano todo? Porque aqui em casa, como eu moro no interior de Pernambuco, numa região fria, então, gente, a fundir faz parte do meu cardápio o ano todo, tá? Então, o ano todo teve uma temperatura um pouquinho mais gostosa, a gente tá fazendo essa fundir. Porque é um prato, é um cardápio que você pode servir de entrada, de prato principal e de sobremesa. Então, você não precisa servir uma fondue a noite toda. Você pode fazer só a entrada ou apenas a sobremesa de fondue e deixar tudo já organizado, tudo preparado. Eu escuto muitas pessoas que dizem assim, não gosto de servir fondue porque eu acho que dá trabalho. São muitos itens que vêm para a mesa, são muitos acompanhamentos, são muitos detalhes. Eu já conheço outras pessoas que já pensam diferente. Eu gosto de servir fondue, por quê? Porque eu coloco tudo daquela vez ali na mesa e eu fico curtindo aquela noite, curtindo aquele momento, apenas repondo um acompanhamento ou outro ali necessário. Então, a gente tem esses dois vieses. A montagem da nossa mesa vai ser basicamente a mesma. Mas antes de chegar para a gente abordar um pouquinho, né? Vamos controlar essa ansiedade da mesa posta para fundir, né? E vamos falar um pouquinho dessa iguaria tão gostosa, tão deliciosa que todas nós amamos. Gente, boa noite, sejam todas muito bem-vindas para essa nossa aula, né? Eu tenho aqui alunas, meus amores, presentes, fiéis do fundir, do queijo, da noite fria, e a gente vai compartilhar isso aqui, fazer uma troca bem legal. Você já pode ir colocando perguntinhas aqui no comentário, que eu vou responder no decorrer da nossa aula, do nosso conteúdo. E a gente vai começar logo falando o quê, gente? Quando vocês, não sei se vocês já observaram, que eu tô aqui o tempo todo falando a fundir, da fundir, na fundir, porque fundir é uma palavra suíça, então, lógico, é uma palavra francesa que surgiu, a história mostra, em meados da Idade Média, veja como é antigo, né? A mistura, na hora que eles estavam acondicionando queijos de produção local, para manter aquele queijo ali conservado, adicionavam algumas bebidas alcoólicas e foi formando um creme. E ali na época do frio eles começaram a provar essa iguaria e foi então inicialmente que surgiu a fundir, tá? Por ser uma palavra que surgiu, um prato que surgiu na Suíça, né? E lá eles falam, o idioma é o francês, então a gente respeita
o masculino feminino do idioma. Então, é a fondue. Então, nesse momento que a gente vai servir a fondue, inicialmente só existia fondue de queijo. Originalmente, por isso que é o mais consumido no mundo todo, a fondue de queijo, porque ela surgiu com essa intenção. Muito associado às baixas temperaturas, para a gente ingerir um alimento quente, né? Então, ele surgiu em situações, assim, bem difíceis. Porém, quando foi no século XVIII para o século XIX, era um alimento que só a nobreza consumia, porque era queijos, né? Então, tem toda uma história muito interessante que eu vou contar para vocês depois. Uma história muito interessante por trás dessa fondue de queijo, até ela chegar nos dias de hoje na nossa mesa e ser amplamente consumida o ano todo, né? Então é algo que realmente cativa todo mundo. É muito difícil você conhecer alguém que não goste de uma noite de fondue. É difícil, né? Melhor a gente tanto ver muito restaurantes fazendo a sequência de fondue. Então você paga um valor fixo e você vai consumir a fondue como entrada, prato principal e sobremesa. E a gente vê muitas coisas nos restaurantes que às vezes a gente traz para casa e de uma forma errada. A gente serve de uma forma errada. Fondue é um cardápio que eu vejo um dos maiores pontos de dificuldade em lojas que comercializam itens de mesa posta. Os funcionários, eles não são treinados para vender aquelas panelas e vendem as panelas como se fossem todas para a mesma coisa, com a mesma finalidade. E a gente compra, às vezes, um acessório que ele é caro, foi indicado, a gente comprou, traz para casa e essa fondue não fica gostosa. Essa fondue não dá certo, você se estressa. Quantas pessoas aqui já terminaram a noite de fondue de carne na beira do fogão? Quantas e quantas pessoas? Não vou falar aqui quem tem a panela elétrica. Aí já é outra conversa, né? Mas antes de você ter a panela elétrica, muita gente estava com fondue de carne, que fica com aquele óleo esfriando, vai e vem, esquenta óleo, esquenta óleo, traz óleo, né? Então, isso é muito desgastante. É por isso que muita gente, às vezes, não quer servir fondue. Mas é porque ela não sabe como servir fondue. E o que eu sempre disse, a gente tem muitas possibilidades de servir a fondue. Se você opta a fondue pelo prato principal, então, seja de queijo, seja de carne, normalmente a sequência ela vem como queijo, carne e sobremesa, pelo fato de digestão. Se a gente senta na mesa, meninas, com fome, né? Você senta na mesa e você já começa com a fondue de carne, a tendência é a gente consumir muito aquela proteína. Então, o que é que sabiamente a gente já faz? Coloca logo de queijo, que tem como principal acompanhamento, não é o único, a gente tem uma variedade de mais de 30 possibilidades de acompanhamento para a fondue de queijo. Então, a gente vai ter ali, normalmente, se você vai para o restaurante, eles colocam basicamente o pão, que é para a gente, ó, encher logo, e quando vier a fondue principal, normalmente de carne, a gente consumir menos carne, que é mais cara. Então, tem toda uma estratégia por trás. Mas nós estamos na nossa casa, né? Então, a gente quer ali servir o melhor, da melhor forma possível. Então, na hora que eu digo como encantar na hora de receber com fondue, é você pensar em todas as etapas, né? Ele até botou, tem fabricante que muitas vezes já coloca queijo, carne e chocolate. Exatamente. Eles colocam, eu fico assim, chocada com essa parte comercial errada. Ninguém vende prato, ninguém não, né? Não é nada 100%. É difícil a gente ver um prato sendo vendido errado. Mas a panela de fondue, principalmente porque a panela de fondue é o item que é caro, meninas. A gente sabe disso. A panela de fondue não é algo barato, não é algo que você fica trocando o tempo todo. É o item mais caro. Então, por isso que algumas pessoas também, às vezes, não têm em casa. Mas a gente tem várias possibilidades da gente utilizar, consumir uma fondue, ter a experiência, né, do sabor. Eu tenho alunas que já disseram, Ju, eu nunca comi fondue.
por diversos motivos. Então, é uma experiência que a gente tenta ainda realmente expor. Quando eu recebo aqui de fundi, por mais que sejam amigos que gostam de fundi, que consomem muito fundi naturalmente, sempre eu os surpreendo. Seja nos acessórios, seja no acompanhamento, seja no corte da carne, no tipo do queijo, na harmonização com o vinho, com a bebida. Então, é um conjunto. Às vezes a pessoa olha assim e fala assim, eu nem sabia que essa panela fazia isso. Então, como é importante a gente conhecer para encantar. Fica todo mundo preocupado em comprar o queijo melhor, comprar o filé mignon para ser a fundi de carne e não sabe servir. Não tem a panela ideal, os acompanhamentos que surpreendem, que encantam a todos. Então é isso que a gente vai descobrir um pouquinho nesse universo daqui. Quando a gente fala em servir fundi, eu vou trazer para vocês um pouquinho antes um universo que está muito paralelo ao servir fundi que a gente esquece. Né? A gente pode, meninas, na entrada... Tem, Verinha, tem muitas diferenças em todos os tipos de panelas, tá? Todos. Eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, porque é um universo bem extenso, que a gente passa mais de 1 hora falando e mostrando só os tipos de panela. Para quê? Para você comprar aquela que você mais se identifica, para você comprar aquela que realmente vai atingir o objetivo da sua casa, da sua arte de receber. E não comprar por comprar e você ter em casa e não saber usar. Principalmente isso, tá? Porque como eu disse, é um cardápio doce e salgado. Esse doce e esse salgado, o céu é o limite. Então a gente faz o doce, a gente escuta muito falando de chocolate, chocolate, chocolate. Porém, a gente tem uma infinidade de possibilidades de fundis doces para a gente surpreender. Então, raríssimas vezes eu faço de chocolate. Por quê? Porque o chocolate é o que todo mundo faz, todo mundo já está acostumado. Então, eu sempre faço uma receita diferente de doce e fica todo mundo ali querendo mais e pedindo a receita. Então, é muito gostoso. O salgado é mais comum a gente falar da carne e do queijo. Mas existem várias possibilidades e tipos de fundi para a gente servir da forma salgada também, tá? Então, são muitas opções e você vai ver o que eu vou servir aqui hoje. Com fritura, sem fritura, tá? Então, existem muitas formas da gente encantar nessa hora da gente receber. Mas existem alguns itens que a gente sempre fala muito na hora de receber. A gente fala a respeito de uma tábua de frios, que é muito comum a gente entrar com uma noite de petiscos. Às vezes, a fundi de queijo tá ali no meio do petisco. Você bota lá a panelinha de fundi no meio dos queijos. Ele tá fazendo parte daquela montagem. É o queijo quente que a gente chama. A gente usa muito brie na hora de servir, porque a gente quer aquele brie, algo mais quentinho, ele intensifica o sabor, ameniza aquele sabor, às vezes bota uma geleia, um doce, é o quente naquela mistura. Então, a gente também associa muito na hora de uma tábua de frios, o quente com uma panela, uma mini panela. Tem a panela menorzinha para você servir fundi de queijo. Então, ali ela é ideal, né? Para você servir a fundi de queijo no meio dos petiscos. É uma rodada, tá? É uma rodada que vai atender aquela necessidade. Entrou, ó, travando. Não me digam não, gente, que aqui tá chovendo. Eu já vim para outra sala para tentar uma internet aqui melhor. Ó, Verinha botou, tenho 3 panelas e acabo sempre fazendo o de carne, porque sempre me aborreço. É aquilo que eu disse, o de carne é um pouquinho mais tenso, mas quando você aprende, super funciona. Normalizou, gente, pra vocês, disse que minha voz estava cortando. Normalizou aí agora? Acho que sim, né? O pessoal tá entrando, então a live não travou. Cati, vi você aqui agora. Então, bem, me digam aí se vocês estão me vendo. Tá travando? Gente, minha conexão tá topada aqui. O que é que eu faço? Vou voltar a falar aqui para ver se flui aí para vocês, tá? Para ver se a gente não quebra aqui essa conexão. Então, vamos lá. Pronto, Cida botou uma carinha aí, então acho que agora vai.
Como eu estava dizendo, a gente tem que pensar nessa sequência do cardápio. Quando eu falo na noite de frios, um dos acessórios que a gente usa muito na noite de fondue é a gente servir raclette, que é também uma forma da gente servir um queijo quente. Então, a gente tem um acessório que se chama racleteira. A gente usa muito. Existem diversas formas, tá? Perfeito, meninas. Obrigada. Kati, agora normalizou. Normalizou. Sai e volta de novo, Kati. Por favor. Então, a racleteira nada mais é do que um acessório que você pode usar. Deixa eu pegar uma foto aqui da racleteira. A racleteira a gente usa bastante. Existem diversas formas da gente utilizar, diversas marcas, diversos modelos. Então, eu tenho aqui em casa a racleteira individual, eu tenho a racleteira de até 4 pessoas, que funciona com velinha. As meninas aqui que são alunas minhas têm a racleteira elétrica. Então, a gente tem, qual é a função? Por que o nome racleteira? É a gente servir um queijo derretido. Especificamente, o nome vem daí, porque o queijo que se utilizava era a raclette. Mas devido ao valor, devido à dificuldade de compra, né? Então, a gente, às vezes, substitui. Eu substituo muito o raclette, porque eu não encontro com facilidade aqui na minha cidade o queijo raclette. Então, eu substituo por diversos tipos de queijos, né? Marcélia aqui é fãzona da raclette, né? Quando ela fez o curso, ela retrocou muitas figurinhas sobre raclette. E a gente vai servir a raclette o quê? A gente pode servir raclette com pão, a gente pode servir raclette com legumes, que você vai pegar esse queijo derretido e colocar por cima. Você pega o queijo derretido mesmo em restaurantes, eu já vi muito. Eu conheço uma pessoa que tem a racleteira grande na casa dela, né? Então, assim, tudo vai depender do seu consumo, não é? É uma peça muito mais cara. Então, eu não digo, ninguém tem que comprar. Você só vai usar a sua adaptação. A minha, por exemplo, é a de velinha, tá? A minha é de vela e supre muito bem a minha necessidade. Deixa eu colocar aqui o fone de ouvido para ver se melhora para vocês. Pronto, tá dando um barulhinho aqui, pode ser que seja isso que esteja ruim para vocês. Então, existem várias formas. Então, observa aqui, olha, eu tenho legumes, eu tenho batata, eu tenho pão de queijo. A gente tem tipos de presuntos, os embutidos, né, brócolis. É uma noite de raclette, se você quiser fazer, tá? Então, a gente vai estudar todo o passo a teira elétrica, que você tem as espátulazinhas embaixo, essa pazinha, que é individual. E a gente em cima, você pode grelhar os próprios legumes, os próprios... E aí, vem agora. Acho que agora normalizou, meninas. Normalizou para vocês. Me falem agora aí se melhorou. Eu mudei do lugar, Fê. Eu acho que agora vai melhorar. Melhorou, né? Pronto, beleza. Eu acho que agora aqui em cima vai dar uma conexão melhor do que lá embaixo. Pronto. Então, bem, tá ótimo, Marcélia. Obrigada. Então, meninas, só recapitulando aqui um pouquinho. Nessa racleteira elétrica, você também tem a opção de você grelhar os legumes, servir tudo quentinho. Porém, é aquilo que eu digo, você tem que ter, não, é aquilo que te adapta. Aqui em casa, volto a falar, eu uso a racleteira pequena, à base de vela, que é para aquecer o queijo e servir de entrada. Quem gosta de servir de prato principal é um acessório que você pode ter. É aquilo que a gente conhecer para ver se vai querer, se vai gostar. Antes, sempre escolham, conheçam os itens para que realmente os sabores, para você investir em algo. Sempre falo isso, não comprem por comprar. Se vocês não saem, nunca provaram o fondue, primeiro vão num restaurante, prova o salgado, prova o doce, para você ver qual que você gosta mais, para aí sim você comprar a panela ideal para o teu paladar. Sempre dessa forma.
sempre vejam primeiro o que vocês gostam, porque vocês se adaptam para depois você, obrigada, para depois você então realmente começar a usufruir isso aí. Então, saindo aqui da racleteira, o que é que eu quero mostrar para vocês? A gente vai começar a pensar numa noite propriamente de fundir, tá? Trouxe uma mesa aqui para 8 pessoas, as meninas da mesa quadrada, né? Então, um fato muito importante que eu sempre falo para vocês, o tamanho da nossa mesa, o número de convidados, vocês precisam conhecer para saber servir. Então, a pessoa pega lá uma panela de fundir e coloca, porque eu tenho uma panela de fundir. Cabem muitos espetinhos, muitos garfinhos dentro. Não, gente, isso é básico. Vocês não precisam fazer uma oficina de fundir para aprender que é uma panela para 4 pessoas. Isso tem na internet, tá? Então, o encantar é outra coisa. Então, uma panela de fundir, vejam que essa mesa, eu tenho 8 lugares marcados não, eu tenho 8 lugares, 8 pessoas sentadas aqui à proposta. E olha a distribuição de vários acompanhamentos e 3 panelas. Como eu tenho 8 lugares, eu poderia muito bem colocar apenas 2 panelas, porque é uma panela para cada 4 pessoas. Anota aí, tá? Vocês não vão ter que fazer curso para aprender isso, não. Vocês sabem que eu falo mesmo. Então, aqui a gente tem... Por que ela botou 3 panelas? Porque a anfitriã conhece a mesa dela. A mesa quadrada, ela tem 1,40 m de largura. Se ela colocar a panela, o convidado vai ficar ali, ó, esticando o braço para um lado, esticando o braço para o outro, pedindo para alguém passar palito, para alguém passar espeto, para passar garfinho. A coisa não funciona. Não fica confortável. Se o objetivo da gente é encantar, confundir, eu tenho que ter esse pensamento. Se eu só tenho uma panela e quero chamar 6 pessoas, gente, por favor, muda o cardápio. Se você quer chamar 6 pessoas com uma panela, independente se é queijo, se é carne, se é chocolate. Independente se é salgado ou se é doce. Uma panela para 4 pessoas, não tem negociação. O que a gente pode pensar e adaptar é, se tua mesa é uma mesa redonda, uma mesa retangular, pequena, aí você ainda coloca uma panela para 5 pessoas. Tudo vai depender da sua mesa. Isso é ter etiqueta. É você pensar sempre no conforto de todos. Isso é ter etiqueta. Não é onde coloca isso, onde coloca aquilo, você fazer aquela mesa impecável, botar a panela lá que fica todo mundo conforme Grace colocou agora aqui, a meio até de ter um acidente. Porque eu estou trabalhando ali com um alimento super quente. Se for de carne, eu estou trabalhando com óleo fervendo, eu estou trabalhando com caldo muito quente. Então, eu tenho que pensar em toda a estrutura na hora de receber bem, confundir. E o tipo de panela e a quantidade de panela é o ponto-chave para você realmente encantar. Então, por isso que eu quis mostrar aqui essa foto, né, que a gente tem 3 panelas para 8 pessoas. Uma coisa que eu quero chamar também a atenção de vocês, a respeito, meninas, do tipo do prato. Né? Fica todo mundo naquela agonia, meu Deus, a fundir é prato de sobremesa? É prato raso? Eu escuto, fulana diz isso, cicrana diz aquilo. Gente, é bom senso. Fundir é um prato, é uma iguaria que a gente passa muitas horas consumindo. Ninguém enche o seu prato de um acompanhamento para ficar comendo ao mesmo tempo. A gente vai sempre colocando pequenas porções. Por isso que é importante você conhecer. Então, para que eu colocar um prato raso? Mas eu vou servir salada. Sim, mas ele vai fazer uma salada, ele vai comer só a salada primeiro? Não, ele vai comer a salada com os próprios molhinhos do acompanhamento, ele vai comer a salada com a carne ou com o queijo que vem. Então, a salada também é um acompanhamento, tá? Então, normalmente, na maioria das vezes, de montagens de mesa, de fundir, você vai encontrar o prato de sobremesa. O prato de sobremesa, exatamente, veste e decora.
A distância do prato até a panela. Temos que ter bom senso. Se o meu convidado não alcançar, você tem que conhecer sua mesa. Você tem que conhecer sua mesa. Essa panela, ela tem que estar ali servindo bem 4 pessoas. Por exemplo, a minha mesa ela é retangular. Ela é uma mesa de 8 lugares, que ela tem 2 por 1. Então, vejam bem, você tem que conhecer as medidas da sua mesa para você realmente atingir esse objetivo. Então, minha mesa ela tem 2 metros de comprimento com 1 metro de largura. Quando eu recebo as 8 pessoas, eu boto 2 panelas, porque ficam 2 panelas bem nas extremidades aqui, servindo metade para lá, metade para cá. Eu não tenho problema. Se eu organizar minha mesa de tal forma que eu consiga colocar 10 cadeiras, eu tenho que ver se 2 panelas vão ficar confortáveis, porque aquelas 2 pessoas aqui do meio, né, eu vou ter 4 para cima, 4 para baixo, vou ter 2 aqui. Elas vão, se vai ser acessível. Se for acessível, perfeito. Pode manter até 5, gente. Até 5. Tudo vai depender da mesa. Como eu estou mostrando essa aqui, uma mesa quadrada, não dá, tá? Não dá. Então, a gente vai utilizar o prato de sobremesa e, respectivamente, os talheres de sobremesa, porque eu não estou fazendo nenhuma grande refeição, né? Eu vou fazer ali o quê? O garfo, ele é quem vem, ele vai vir à boca, então eu preciso colocar o garfo, porque o espetinho, ele apenas pega o alimento para o meu prato, porque eu não posso botar na boca e voltar ali para a panela, tá? Então, esses cuidados a gente tem que ter muita atenção. E a gente sempre o quê? A gente não vai estar ensinando o nosso convidado, por isso que a etiqueta é para todos. É para todo mundo ali já estar, acomodado, aconchegante, sabendo como se comportar. E quem não souber, gente, ele olha para o anfitrião. Ele vai olhar para você que está recebendo. Como você está recebendo? Como você está fazendo? Você é o espelho. A gente é o espelho do nosso convidado. Tem alguns ainda que perguntam, outros observam. Então, por isso que é importante a gente saber um pouquinho. Por isso que eu trouxe essa foto, para vocês entenderem essa dinâmica, o porquê. É fundamental a gente entender o porquê das coisas, a gente se diferenciar. Por isso que Ellen se identificou logo. Ellen se identificou logo com essa possibilidade, né, da mesa quadrada. Eu trouxe essa panela aqui especificamente para vocês verem, não foi nem a respeito da a panela de ferro em si, tá? Essa que eu tô mostrando aqui é uma panela de ferro. Eu comprei uma para mim, na verdade eu saí comprando várias panelas para estudar essas panelas, saber usar, saber bem direitinho como funciona. Mas o que é que eu quero chamar aqui para atenção para vocês? A gente começou essa aula falando a respeito da venda, da compra, da loja. Então, a gente vê muito esse formato. Existem vários modelos, né, da base giratória com os acompanhamentos. Então, vejam bem, essa é uma peça que é fundamental você conhecer sua mesa. Porque essa é uma peça, gente, que ela tem, em média, 35, 40 centímetros de diâmetro. Se sua mesa for estreitinha, não dá para colocar você, a panela e a outra pessoa. Não cabe. Então, ela não é funcional. Porém, se sua mesa ela é maior, mais larga, aí sim, é uma panela que funciona. Mas funciona estritamente, exclusivamente para aquelas 4 ou 5 pessoas. Porque o acompanhamento, ele também está aqui. Eu preciso, além de colocar minha mãozinha lá na panela, eu ainda tenho que pegar o acompanhamento que está na base dele. Por isso que a gente espalha muito os acompanhamentos na mesa. Deixa eu voltar aqui boa noite! Deixa eu voltar aqui essa mesa aqui quadrada, para vocês, um detalhe aqui para chamar a atenção de vocês. Olhem aqui no cantinho, nas extremidades, a gente tem várias opções de acompanhamentos. Vocês estão vendo? A gente espalha, por isso que a gente tem tantos mini bowls, né? Mini panelinhas, travessinhas, todas as asinhas do mundo na hora de servir um fondue.
A gente está espalhando os acompanhamentos na mesa para ficar mais confortável para o nosso convidado. E não a gente está passando molho, passando isso, passando aquilo. Exato, Vera. O comércio, ele coloca 6 garfinhos, toda e qualquer panela, exceto a doce, tá? A panela de sobremesa. Eu tenho 2 aqui que eu comprei, vieram apenas 4 garfinhos, mas as panelas salgadas todas vêm com 6. Aí, na sua cabeça, automaticamente, essa panela é para 6 pessoas. E aí, a gente passa vergonha, né? A gente passa vergonha numa hora dessa de encantar e a gente não consegue encantar, a gente estressa. Termina a gente estressado, o convidado estressado. Fica... Eu já vi e já participei. Eu já participei, enquanto convidada, de sair de uma noite de fundir com fome. Eu já saí, porque eu não conseguia chegar na panela que estava extremamente disputada para 6 pessoas. Eu desisti, vou ficar aqui numa saladinha, dependendo do acompanhamento, uma torradinha, e não peguei o que eu queria pegar, que era o quentinho, que era o objetivo daquele cardápio. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado na hora em que a gente está realmente organizando, montando, tá? Outro modelo daquela mesma panelinha, aquela que eu mostrei foi de ferro, e essa agora é a de inox, tá? Então, gente, toda panela de fundir que você tiver a espiriteira, que é essa basezinha do richô, onde a gente acende o foguinho ali. Na maioria, 90% das vezes, essa panela é para carne. A gente só usa a espiriteira no queijo quando a gente tem outro tipo de panela e uma base protetora também de inox ou de alumínio, tá? Então, ela é linda, né, Odiona, essa panela? Ela é giratória também, mas a gente cai naquela mesma dificuldade, tá? É aquela mesma dificuldade. A gente fica preso ali a uma panela para uma mesa que eu tenha espaço ou apenas quando eu fizer essa fundir para 2 pessoas. Eu tô aqui, ó, um juntinho do outro, é tudo bem prático. Aí funciona. Mas eu não posso e não devo ter na minha casa, no meu acervo, itens que me restringam a essa quantidade de gente. Né? A ter 2 pessoas ou uma base muito grande. Eu tenho um prato giratório aqui que me deram de vidro, com a ideia de fazer uma tábua de queijos. Gente, eu só usei 2 vezes essa tábua. Ela tem 45 centímetros de diâmetro. Então, eu só consigo colocar na minha mesa quando eu vou receber poucas pessoas. No máximo, mais um casal. Que eu coloco a gente um bem distante do outro, faz de conta que essa aqui é a minha mesa. Eu coloco a gente aqui, o outro casal aqui e um espaço aqui no meio, bem largo, para que aquela tábua ela caiba no meio. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado na hora. Então, o vendedor já chega para a gente fazer, esse aparelho de fundir é maravilhoso. Esse aparelho de fundir, ele já tem 6 bowls, já vem as 6 conchinhas da molheira, ele já é completo, só que ele não é funcional. Então, é isso que a gente tem que saber, a gente tem que aprender para realmente a gente fazer esse movimento bem gostoso e tranquilo. Observa aqui, eu trouxe essa imagem proposital para você ver o frango, a carne e a calabresa. Para você abrir a cabeça que existem vários tipos de proteínas que nós podemos utilizar. Camarão, tá? A gente tem tipo de fundir que a gente não usa o óleo, a gente usa um caldo de legumes. A gente tem um tipo de fundir que a gente usa vinho. São variações. Agora, lembrando, a origem da fundir é o queijo fundido. A origem é do queijo, é a fundir de queijo originalmente, tudo começou assim. E a gente foi tendo adaptações. E lógico que culturalmente o nome continuou, tá? Mas são formas de você servir, trazer um cardápio diferente, uma versatilidade, né? Aquela base de você chegar e dizer assim, eu vou receber uma pessoa que não gosta de carne vermelha. Eu conheço pessoas que não gostam de queijo. Como é que eu posso receber de uma forma diferente, tá? Então, a gente criar opções, tá? Então, a gente tem muitas opções. Então, eu vou ceder para vocês várias receitas de caldos, de molhos, de como a gente fazer vinhos ou fundis diferentes, tá? A gente encantar nessa hora da gente receber, porque aí a gente não abusa. Porque olha que mesa aconchegante. Vocês estão vendo, essa aqui
uma mesa que foi feita uma noite inteira de petiscos, tá? Então, a gente não tem entre a panela, sai panela, não. Pode ver que a panela com queijo, ela tá entre as tábuas, está tudo junto. E eu tenho para essa mesa de 12 lugares, 3 panelas com fondue de queijo. Então, 3 panelas e a mesa, o centro da mesa é todo de queijos, de pães, de acompanhamentos, de legumes, tudo que a gente pode proporcionar. Então, não tem como a pessoa chegar e ainda para fechar com chave de ouro, velas. Por quê? O inverno remete a isso. A gente pede esse aconchego das velas, né? Esse calorzinho, essa luz amena, porque é tudo para retratar a época em que a gente estava. Essa daqui é exatamente, ó, Dione, essa daqui ela é a de bronze, ela é bem fininha, então a gente tem que ter um controle intenso da temperatura desse fogo para eu poder usar a de queijo. Porque a de queijo normalmente é o contrário, a gente precisa ter uma técnica diferente, tá? Pra gente servir. Então, essa espiriteira aí embaixo com fogo aceso, eu tô queimando a minha fondue de queijo, tô alterando o sabor dela. Então, não é a panela ideal, a não ser que você tenha a placa para colocar entre a espiriteira e a panela, tá certo? Ju, a diferença na disposição dos espetos para fundir salgada e doce? Ótimo sua pergunta, eu gravei um vídeo, vou estar lançando esse vídeo quinta-feira, se eu não me engano. Exatamente para a gente mostrar o quê? Os tipos de espetos que a gente tem. Então, gente, os tipos de espetos que nós temos, né? A gente tem o espeto maior, que é o espeto que a gente vai servir a fundir salgada, que é proporcional ao tamanho da panela. E você tem o espeto menor, que é proporcional à panela de sobremesa, que ela é sempre menor. Por quê? Porque a panela de sobremesa, ela, você vai ver, ela é normalmente, deixa eu até pegar uma imagem aqui de uma de sobremesa. Depois eu volto aqui para salgada. A gente vai ver sempre menorzinha, porque a fondue de sobremesa, gente, ela é sempre servida com um richozinho com vela. Então, para que a vela ali, ela mantenha aquela temperatura, a gente vai servir numa panela menorzinha. Porque o objetivo da fondue de sobremesa é fechar a noite com chave de ouro, é a sobremesa. Então, é aquela rodada que a gente faz. Porém, eu também já vi a pessoa fazer no final da tarde em casa, no meio do café ali, servir a fondue de chocolate ou de outro sabor, com o objetivo de ser mais uma opção doce. Então, é essa brincadeira que a fondue permite a gente fazer. Então, eu não vou estar servindo a fondue de sobremesa, de entrada, e não vou estar servindo numa noite aqui de jantar a fondue de sobremesa junto com a fondue salgada. Porém, numa mesa de final de tarde, um café, um lanche, você pode servir sim, naquele serviço americano ali, a proposta é outra, tá? Então, a gente vai dispor ali, se for um jantar, o espetinho de sobremesa, ele vai estar sinalizando ali a sobremesa. Ele vai ser ali. E uma coisa que a gente tem que... Pronto, olha aí, já colocou que já se viu com espumante no chá da tarde. Porque o cardápio é diferente, a proposta é diferente. Então, normalmente, você já dispõe aquela fondue doce na mesa junto com tudo. Porque é um chá da tarde, é um café da tarde. É diferente. Voltando aqui para aquela outra panelinha que eu mostrei aqui para vocês, né? Olha aqui ela mais de perto, tá? Então, a gente tem que ter um controle de temperatura muito grande para servir a fondue de queijo na espiriteira, se você só tem ela, porque não é a panela ideal. A panela ideal para a gente servir a fondue de queijo vai ser na panela de cerâmica ou na panela de barro, que é a que eu mais utilizo aqui em casa. Eu tenho a de barro, barro esmaltado e barro sem ser esmaltado, porque ela é grossa, eu não uso a espiriteira. Então, fica super incrível. Grace, é super tchan, tá? Você fazer aí no final, você fazer esse chá, esse lanche da tarde com espumante, lógico, faz parte, né? E principalmente você também colocar ali no teu cardápio uma fondue doce. E vocês vão ter uma infinidade de receitas de fondue doce.
E o primeiro ponto é entender que fondue de chocolate, gente, não é queijo com creme de leite, ou não é chocolate com creme de leite. Eu sempre digo às meninas no curso, chocolate com creme de leite se chama ganache. Isso é para bolo, isso é para sobremesa, isso é para recheio, tá? Fondue de chocolate tem receita, não é pegar o chocolate e botar creme de leite. Cris, beijo. Não é pegar chocolate, colocar o creme de leite, derreter em banho-maria e dizer que é fondue, não, tá? Você tá servindo ganache para os seus convidados. Você não tá encantando. Então, todo o tchan pra gente encantar com essas delícias que, como eu disse a vocês, vocês vão sim sentir todas essas delícias saindo no ar. Olha aquela ideia que eu falei para você de você colocar a panelinha do queijo no meio da tábua, tá? Então tá casando muito a gente usar a panelinha numa noite de petiscos, né? Então, seja eu tenho panelinha pequenininha, tenho panela grande, que eu uso dependendo do número de convidados. Eu tenho mini panelas de barro que eu uso apenas quando somos nós dois, até 4 pessoas. Eu coloco às vezes uma mini de barro, porque eu tenho todas essas outras aqui elementos de uma tábua de frios para compor. Então eu vou estar aqui servindo com o queijo, mas as pessoas também vão estar degustando desse queijo no decorrer da noite. Então você colocar bem no meio da tábua, num canto, numa montagem bem legal, a proposta de você estar aqui, ó, com a variedade de tábua de frios. Você está servindo fondue? Não, você está fazendo uma noite de petiscos, em que você vai estar unindo tábua de frios com a fondue de queijo. São os mesmos acompanhamentos ali. Então, por quê? Na hora que a gente está recebendo apenas com petisco, na montagem da mesa posta de petisco, a gente também utiliza o prato de sobremesa. Então, a gente mantém a mesma ideia, a mesma proposta. Olha aqui outra composição aqui. Se você vai trazer o petisco, o queijo ou o prato ou a carne como prato principal. Então, você recebe, ó, com uma tábua de frios, você tá ali, ó, burrata, você tá ali com tomate confitado, você tá ali com queijo brie aquecido, melzinho, geleia, tudo que compõe esse momento. Então, aqui, ó, é uma entrada, você tá preparando, aí, lógico, se você optou como entrada, vamos retirar tudo isso e trazer, então, depois a panela. Essa é uma mesa para 4 pessoas. Então, depois eu tiro aqui e coloco apenas uma panela aqui com os acompanhamentos. Ou eu posso até manter, se eu optar por um queijo, uma fondue de queijo, ou até mesmo a fondue de carne, eu afastar aqui e trazer a panela com a fondue. O que a gente recomenda é você já deixar o mais prático possível, tudo bem estratégico, para que esse deslocamento da panela quente não cause nenhum acidente. Você precisa pensar em tudo, tá? Você precisa pensar em tudo na hora de você trazer, porque eu vou ensinar vocês até a forma de você trazer, como você preparar, porque eu já estourei uma panela de queijo no fogão, tá? Fazendo errado, com tudo que tinha direito, quando montei lá, quando eu trouxe, ela estourou lá na panela, porque não era para ela estar no fogo. Então, assim como eu tive muitas dificuldades para aprender realmente a servir bem, confundir, eu tenho uma noite agradável e tranquila, vou ensinar tudo isso para vocês, sem sombra de dúvidas, né? Aqui, ó, outra opção de uma panelinha de queijo com os acompanhamentos, ó, nas laterais, uma mesa centralizada. Então, a mesa de fondue é um cardápio muito descontraído, é uma mesa informal. Então, você consegue tranquilamente brincar com essa montagem, né? A gente segue ali o posicionamento dos itens porque faz parte. Quem curte mesa posta, quem vive mesa posta, já sabe, garfo, faca, espeto, tá? Já coloca aqui tudo no cantinho certo, guardanapo, as taças. E agora, pensar sempre, meninas, sempre façam a simulação. Quanto mais gente na sua mesa, mais planejado tem que ser, porque vão ter mais elementos menores, você estudar o espaço, você conhecer sua mesa. Então, eu gosto de brincar, pego as travessinhas que eu vou usar e faço uma montagem ali, tudo vazio, lógico, para eu ver o que vai caber, a melhor travessa, o melhor bowl,
a melhor panelinha, o vinho do mundo todo para que aquela mesa fique cheia, variada, mas confortável. Isso é fundamental. O que tem de um lado, ter do outro lado. Então, ao invés de usar uma travessa maior, usa duas menores, mesmo sendo para 4 pessoas. Então, todo esse cuidado. Então, se você vai receber 12, então aí sim é que você tem que distribuir pequenas porções, porque hoje em dia a gente não fica mais cruzando travessas na mesa. Isso não é, isso é bem desconfortável, né, para o nosso convidado. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Deixa eu me ver mais aqui. Essa aqui é uma panela também, ó. Você tá vendo que eu trouxe aqui para o doce, tá? Ela é uma panela de cerâmica, tem ela de ferro também nesse vermelho. E é uma panela de cerâmica e a gente tá vendo aqui pelos acompanhamentos. Veja que noite agradável, a gente tá vendo a taça de vinho, taça de água, a gente tá vendo castiçal, marcador de lugar com rolha, toda uma composição. E o centro da mesa bem livre, porque no cardápio de fondue, devido à quantidade de itens que a gente leva para a mesa, então a decoração é o nosso cardápio. Então a gente precisa pensar justamente qual a paleta de cor. Né? Antes eu comprava a panela de qualquer jeito. Não, agora eu já fico pensando nas cores que harmonizem melhor, porque esse vermelho da panela vai entrar na paleta de cor da minha mesa. Lógico que vai entrar. Né? A gente sempre fala, se você vai receber, pensa logo na paleta de cor. Escolhi esse jogo americano, eu escolhi esse prato. Ou eu quero trabalhar o azul com verde. Aí tu vai lá e coloca no meu uma panela vermelha. Matou. O vermelho vai entrar na sua composição. Então, mais uma vez, não comprem porque é bonito. Comprem conhecendo o seu acervo, conhecendo os itens que você tem na sua casa, priorizando sempre os neutros. Então, tudo que é metálico, eu mostrei aqui bronze, prata, dourado, ferro, tá, o cinza, o cobre, tudo isso é neutro, ele não vai entrar na tua paleta, né? Toda a paleta de tom neutro, ela vai estar entrando aqui super normal, vai super funcionar. Então, você precisa pensar nisso na hora que você for comprar os seus itens de servir, seja petisco, seja fondue, seja sua tábua. Então, por isso que a gente diz sempre, na hora da montagem aqui do centro da mesa com a travessa para decorar, use e abuse dos neutros que nós podemos misturar. Você pode botar inox, porcelana, vidro, ferro, mármore, ágata. Você pode botar ardósia. Tudo que é neutro vai compor. Agora, se você já bota uma travessa aqui no meio amarela, eu tenho que contar com esse item amarelo na minha paleta de cor, tá? Então, não esqueçam desse detalhe que faz total diferença na hora que você for receber bem. Então, isso aí é um somatório. Mas aí você pode chegar para mim e dizer, mas Ju, como eu já vivi isso, a aluna chegar para mim e dizer, eu nunca comi fondue, eu não tenho panela de fondue e não posso comprar. Então, eu não vou comer fondue. Ah, você vai comer fondue. Vai comer fondue porque eu vou te ensinar a fazer o fondue de pão. Né? Você não vai comer realmente a fondue de carne, de camarão, de frango, né? Ali no óleo, no caldo quente. Aí eu preciso daquela panelinha, eu preciso do richô, eu preciso da espiriteira. A gente consegue até fazer uma adaptação, que eu já fiz uma vez, que a pessoa que tinha um richô, ela tinha uma espiriteira, aí a gente pegou aquela panela da cozinha, da Tramontina de inox, e usou, a gente fez uma adaptação e eu fiz o fundi dela. Mas lógico que não para receber pessoas de fora, a gente foi para receber as pessoas de dentro, né? Então a gente faz a adaptação. Mas se você não tem a panela, gente, bora abrir a cabeça. Bora fazer fundir no pão. O mesmo creme, o mesmo queijo, as mesmas receitas. Eu vou te ensinar mais de 6 receitas de fundir de queijo. Por quê? Porque eu passei muitos anos consumindo aquele fondue de caixinha.
achando maravilhoso, que na última hora eu ainda consumo hoje, eu faço também, mas eu comprava aleatoriamente. E até isso eu vou ter que te ensinar, porque tem muitos daqueles ali que não é fundi de queijo. É requeijão, catupiry com engrossante. Requeijão, catupiry e outra coisa. A gente não tem uma fundi de queijo. É gostosa, mas a gente faz no pão, tá? Então eu já fiz em pão caseiro, já fiz no pão italiano, é o melhor porque ele é durinho, resistente, né? Então a gente faz o creme, coloca no pão, eu levo pro forno, tiro, monto aqui os acompanhamentos e você vai viver essa experiência. Precisa do espetinho? Ju, vende avulso, tá? Isso aqui vende avulso, pelo amor de Deus. Isso aqui vende avulso, não vende só na panela. E se você ali tá se adaptando, né? Se ali você tá se adaptando, você ainda não tem, nem vai comprar porque você tá testando, provando, usa teu garfinho, gente. Usa teu garfinho e seja feliz. Né? Viva esse momento, não deixe de viver por conta disso. E você vai poder dizer, olha aqui, a gente tem vários acompanhamentos dos pães e legumes, que eu indico fazer, que eu adoro. Hoje em dia, o acompanhamento que eu menos utilizo aqui em casa é o pão. O menos. Antes, eu só fazia fundi de queijo com pão, fundi de queijo com pão. Porque eu ia para os restaurantes, na maioria das vezes só me servia pão como acompanhamento e eu adorava, porque eu adoro pão, então tá tudo certo. Mas depois eu vi que com meia hora daquela fundi de pão, eu já estava super satisfeita. Tava por aqui, ó, de pão e queijo. Aí a gente vai colocando ali legumes, massas, frutas e a gente vai misturando ali. Gente, isso aí passa 2 horas e você não fica tão saciada. Ó, a Andressa ainda botou palito de churrasco. Exato, foi resistente. Você coloca ali, ó, mergulha no queijinho e esfriou, coloca lá o pão de novo. Só não bota no micro-ondas que vai murchar o pão. Tem que ser ou na airfryer ou no forno. Né? Então, coloca, se for no micro-ondas, ele murcha o pão, aí ele vai ficar mole. E o pãozinho, ele tem que estar crocante. Então, são todas as opções para você curtir esse momento. E você parar de ficar, poxa, eu nunca comi fundi, porque eu tenho uma aluna que faz isso, eu só falta morrer do coração. Digo, olha, você agora já tem a receita, já sabe como fazer, você só não fez ainda porque não quer. Então, se prepara para fazer, porque até com queijos simples você consegue fazer uma fundi deliciosa, tá? Ó, Dione botou, Ju, aqui encontramos um mini pão sírio que podemos servir individual para os convidados. Ó, Dione, aqui não, em padaria a gente consegue ir, lógico, no dia você não vai conseguir. Mas às vezes eu já servi aqui o fundizinho de queijo no pão individual. Então, assim como você, o pão sírio, aqui eu usei o pão italiano pequenininho, né? Pedi para fazer o italiano pequenininho e já trouxe empratado, lógico, né? Ele com acompanhamentozinho, uma coisa super charmosa, super diferenciada e, como eu digo, encanta. A palavra da vez é encantar e não tem quem não se encante. Então, é encomendar, por isso que é planejamento. Grace botou, eu já usei o espetinho da fundi doce para comer a fundi no pão. Exato, ela é menorzinha, né, Grace? Você já vê que ela tá ali, então, ó, é justamente você conhecer e entender. Isso aqui não vai funcionar, eu não preciso do grande, eu tô aqui numa panela menor. Aqui o óleo não tem óleo, não, aqui é só um creme de queijo, o objetivo é outro. E aí a gente vai brincando, a gente vai se adaptando. Então, esse universo da fundi, dos queijos, da raclette, né, de você encantar. Quem gosta de vinho, harmonizar cada queijo, cada tipo de fundi com o vinho, tudo isso faz parte desse universo e que é aquela ideia, a gente não vai usar apenas no inverno. A gente não vai usar apenas no inverno. Eu recebi até essa pergunta aqui que colocou, pode ser servido em outras estações do ano? Como eu falei no início dessa aula, isso foi uma aula, a fundi a gente recebe o ano todo. É um cardápio que você pode usar o ano todo. Agora, com os espaços gourmets na casa, muitos apartamentos, muitas casas climatizados. Então, gente, aí é que a gente brinca o ano todo com esse cardápio, né? Porque a gente pode receber no verão? Pode, mas como ele é um alimento mais quente, então às vezes a pessoa não se sente confortável. Mas tudo isso é você conhecer o teu convidado.
Então, dá para você servir, sim, a fondue de queijo de entrada, a fondue de sobremesa. Então, dá para a gente fazer essa brincadeira sem nenhum problema na hora de você receber bem. Eu recebi outra pergunta aqui também colocando se pode servir o doce primeiro, né? Então, como eu coloquei para vocês, normalmente, em 90% das vezes, a fondue doce ela veio para harmonizar, para fechar com chave de ouro, né? Mas nada impede numa tarde de chá, de café, você colocar ela ali compondo, tá? Então, você pode... Exatamente, Grace, o pãozinho que eu fiz era exatamente de um tamanho de pão de hambúrguer. Como era o pão italiano, ele ainda fica menorzinho um pouco. Perfeito para você tirar o tampo, tirar o farelo do pão, coloca o creminho, suficiente para uma rodada ali da experiência, né? De você viver essa fondue. Também recebi essa perguntinha aqui de se tem uma sequência obrigatória. Então, como eu sempre falei, vai fazer a sequência que a gente diz, uma noite de fondue, começa com o queijo, agora lembrando sempre de porções pequenas. Então, você começa com o queijo, uma panela, que não precisa estar cheia, eu vou te dar as proporções para você saber fazer. Então, uma panela de fondue, metade de uma receita para 4 pessoas. Depois você vem com a fondue de carne, depois você vem de carne ou outra proteína, e depois você vem com a fondue doce. Então, é o que a gente chama de sequência. Posso colocar o queijo com a carne? Não tá errado, mas lembra sempre do processo de digestão. Uma vez eu já coloquei, já servi os mesmos acompanhamentos e coloquei 2 panelas para 4 pessoas. Um queijo e uma carne. Por quê? Minhas 2 convidadas, eu sabia que uma não comia queijo e a outra não era muito fã de carne. Então, eu coloquei num momento super aconchegante, com pouca gente, as 2 panelas e os mesmos acompanhamentos. Então, aí super casou, tá? Então, eu colocar e servir esses 2 juntos. Então, eu fico assim, super feliz da gente trazer esse conteúdo, a gente abordar esse conteúdo para mostrar para vocês, né, que eu já acabei de postar lá no meu Instagram, no meu feed, que a oficina de fondue está aberta. Vagas limitadas, inscrições abertas. Nossa primeira aula, nós vamos ter 2 encontros ao vivo. Sábado agora, então, gente, é terminar aqui, sair, efetuar o pagamento, tá? Na plataforma Hotmart, ao vivo, sábado, 10 da manhã e terça de hoje, às 18h30. Não pode assistir, esse conteúdo vai ficar todo gravado por 90 dias. Ou você aprende a servir fondue, raclette e queijo agora ou não aprende mais nunca. Ju, o que é que a gente vai aprender nessa aula, nesse momento? Né? Então, é uma oficina super completa, que você vai ter esses 2 encontros comigo. A gente vai ter a aula na plataforma Zoom. Deixa eu tirar aqui rapidinho. A aula na plataforma Zoom, vai ficar tudo gravado. Nós vamos ter esse grupo de WhatsApp por 90 dias para tirarmos as dúvidas. Vou ensinar tudo de panela para vocês, toda a montagem, todas as receitas que eu pratico aqui em casa, todos os tipos de fundies que tem, com o e-book de receita, um e-book de harmonização de vinhos por uma loja de vinhos que tem aqui na cidade. Ela criou sugestões de vinhos para cada tipo de cardápio, para cada tipo de fondue, para caso você chegue e diga, ah, Ju, eu não gosto, eu não conheço de vinho. E nessa aula a gente vai ter a história da fondue, tipos de queijo, tipos de fondue, todos os utensílios e acessórios para você fazer uma tábua de frios e servir fondue, tipos de panela, montagem da mesa de fondue, todas as dicas e orientações para esse momento. Ju, qual o valor? R$ 109,90 por essas 2 aulas ao vivo, gravado na plataforma. Você pode dividir em até 10 parcelas. Agora, só um detalhe, eu tenho aqui algumas alunas que já estão participando aqui da aula e que são do meu grupo. Quem já fez essa oficina e quer fazer novamente para relembrar, pegar novas receitas, tem um valor especial para quem já fez a oficina de fondue e quer fazer de novo. Então, me chama no direct. Mas se você está chegando agora, está imergindo nesse universo
da mesa posta está encantado com a arte de receber no inverno, como receber com fondue, com queijos, com raclette, com pães e com vinho, vem fazer parte dessa oficina, que o link já está na minha bio, tá? Tá lá na bio, clicou, se inscreveu, já recebo aqui, você já vem pro grupo, a gente já começa a trocar as figurinhas e segunda-feira a gente já vai estar sábado, a gente tá se encontrando. Então eu tô esperando vocês comigo. Não percam tempo, porque hoje é terça, a primeira aula já é sábado. Então vai lá, garante logo tua vaga, porque como é um grupo limitado, né, um tempo limitado, 90 dias para eu dar assistência a você, é um grupo bem fechado. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo. Vamos passar essa semana ainda trazendo conteúdo no feed para vocês e nos stories sobre fondue, queijos e raclette, para que você encante bastante aí, tá bom, gente? Então, tô esperando vocês aqui no curso comigo, porque não é apenas um curso, é uma oficina. Não é o contrário, não é apenas uma oficina, é um curso que a gente vai ter 6 horas de conteúdo teórico ao vivo e depois todo o material em apostilas para vocês. Então, beijo grande, tô esperando vocês aqui do outro lado para a gente se conectar com o Fundi, tá bom, gente? Beijo.